noite, pode sentar, gente. Boa noite, boa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículos de 13 a 22. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto que fala sobre o dilúvio. Um texto uma história muito conhecida que fala do dilúvio e da Arca de Noé. Uma história que as crianças gostam muito. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 6, de 13 a 22. Eu vou fazer só mais uma oração antes. Senhor, eu peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor use a minha vida e que a reflexão desse texto sirva-nos para assumirmos uma responsabilidade no mundo que é nossa e que possamos viver pela fé do mesmo jeito que Noé viveu. Ensina-nos hoje. Em teu nome eu oro. Amém. Gênesis capítulo 6, de 13 a 22, diz assim: Então Deus disse a Noé: O fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia da violência dos homens. Eu os destruirei juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira de gofer, faze compartimentos na arca e reveste-a com betume por dentro e por fora. Tu as farás desta maneira. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela de 1 côvado de altura e na sua lateral porás a porta da arca. Faze-a com andares, baixo, segundo e terceiro. Porque estou trazendo o dilúvio sobre a terra para destruir de debaixo do céu todo ser em que há fôlego de vida. Tudo que há na terra expirará. Mas estabelecerei contigo a minha aliança. Tu entrarás na arca, e contigo teus filhos, tua mulher e a mulher de teus filhos. De tudo que vive, de todos os seres, farás entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para o conservares vivos contigo. Das aves, segundo das suas espécies, dos grandes animais, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja pela terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares com vida. Leva todo tipo de alimento e armazena-o contigo, pois servirá de sustento para ti e para eles. E assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe ordenara. Amém. Você já parou para perguntar o que é que Deus quer de nós quando a gente passa por alguma dificuldade da vida? Você já parou para pensar na resposta à pergunta: o que é que Deus quer de nós quando a gente passa uma situação difícil? Eu, como pastor, eu já vi inúmeras respostas, mas eu tenho a impressão de que a pergunta, ela ainda insiste em ficar para a gente. E é normal que no meio do caos, é normal que no meio do nosso caos, a gente venha a fazer algumas perguntas. E uma delas que eu acho interessante é: onde é que está a voz de Deus no meio do meu caos? Porque eu acho que um dos grandes desafios da nossa vida é a gente ouvir a voz de Deus no meio do caos. Porque se existe um lugar barulhento, é o nosso caos. O caos do nosso coração,
que faz um barulho exorbitante na nossa alma, um barulho exorbitante na nossa mente. E a gente fica a se perguntar, no meio disso tudo, parece que eu não consigo ouvir a voz de Deus. E se tem algo que a gente quer ouvir no meio do caos, é Deus dizendo assim, está tudo bem, eu estou aqui, as coisas vão acalmar. Para algumas pessoas, parece que Deus fica em silêncio. Para outras pessoas, eles acham que Deus está interagindo com eles no meio, do meio do seu caos, no meio das angústias da vida. Mas, mesmo perto, essas pessoas, por estarem muito feridas, por inúmeras razões, porque elas continuam no meio do caos, questionando esse aspecto caótico que elas estão vivendo, porque muita gente no meio do caos questiona a situação em que vive, as circunstâncias fazem com que a gente fique muito tenso diante da vida, e por mais que muitas pessoas ainda venham acreditar em Deus no meio do seu caos, elas ainda se recusam a ouvir Deus falar com elas. Conta uma história muito interessante que aconteceu com um sobrevivente no campo de Auschwitz, quando Hitler invade na Segunda Guerra Mundial e ele faz refém aqueles judeus, e Auschwitz é um lugar extremamente triste na história da humanidade. E alguém perguntou para um sobrevivente em Auschwitz, depois que tudo acabou, perguntou para ele, olha, você sabe onde é que estava Deus nessa história toda? E esse sobrevivente diz assim, olha, Deus continua sendo Deus, mas eu não quero falar com ele. Isso é a fala de um sobrevivente em Auschwitz. Deus continua sendo Deus, mas eu não quero falar com ele. Eu quero iniciar a nossa reflexão de hoje à noite colocando você e a mim, a todos nós, dentro de um cenário bíblico de caos. E na iminência de um caos que estava acontecendo, que estava para acontecer na humanidade de uma maneira desapercebida. Os homens estavam vivendo a vida e o caos estava batendo a porta da existência, mas eles não perceberam. Eles estavam vivendo a vida, construindo as suas histórias e edificando uma sociedade. O problema é que o caos estava para bater a porta da história da humanidade naquele momento. Só que há um dado importante que a gente tem que saber nesse texto e nesse recorte da história da humanidade, que é a história do dilúvio. Antes do caos acontecer no mundo, Deus foi esquecido. E isso precisa ficar muito bem registrado. Antes do caos, Deus foi esquecido. A voz de Deus não era mais uma voz considerada. A vontade de Deus não era uma vontade que era para ser que era feita, que era executada, porque as pessoas não consideravam mais o ensino de Deus. O mundo se tornou autônomo de Deus. E depois desse berro de independência do mundo, estabeleceu-se o caos. Onde é que está o caos? O texto que a gente leu, de Gênesis, capítulo 6, que é a história do dilúvio. E eu acho muito interessante como é que o texto começa no versículo 13. O versículo 13 diz assim, então Deus disse a Noé. Então. Eu gosto do então aqui. Ele é importante no texto. Porque esse então é depois do autor de Gênesis descrever
que tipo de sociedade estava sendo construída. E você sabe que tipo de sociedade estava sendo construída antes desse então? Eu digo para você, a sociedade de Caim. A sociedade que estava sendo construída aqui era a sociedade de Caim, uma sociedade violenta, uma sociedade egoísta e uma sociedade que estava distante de ouvir a voz de Deus. No meio do caos, no meio de uma sociedade de Caim, no meio de uma sociedade distante da voz de Deus, Deus disse. Deus falou. Sabe o que isso me chama a atenção? Chama a minha atenção porque o caos não calou a voz de Deus. No meio do caos, versículo 13 diz, então Deus disse a Noé. Isso não é interessante para você? A humanidade construindo uma sociedade longe de Deus, uma sociedade extremamente violenta, uma sociedade extremamente distante de Deus, caótica, mas o caos estabelecido e construído pelo homem não fez calar a voz de Deus. Essa construção humana poderia dar a impressão de que Deus estava em silêncio, de que Deus estava calado. Tamanha injustiça que os homens viviam naquela época. E eu preciso dizer para você que a sociedade que nós construímos hoje, no meio dos nossos pecados e no meio de aspectos tão caóticos, uma sociedade hoje que se nega a ouvir os ensinamentos de Deus e por tantas vezes chamam os ensinamentos de Deus de preconceito e de qualquer outra coisa, no meio de uma sociedade caótica como a que nós vivemos em Brasília, eu preciso dizer para você, o cenário de caos não cala a voz de Deus. Muito pelo contrário. No caos, Deus fala. No caos da sociedade, Deus fala. No caos que acontece dentro do seu coração, na sua alma, e que ninguém sabe, Deus fala. E sabe por que Deus fala? Porque se Deus se calar, Ele nos entrega a nós mesmos. Se Deus se calar, Ele nos entrega as nossas paixões. E se você quer saber onde é que começa o inferno na vida de uma pessoa, é quando Deus nos entrega a nós mesmos. O inferno não começa depois da morte, quando a Bíblia fala sobre enxofre, quando a Bíblia fala sobre fogo eterno. Não. O inferno começa quando Deus decide não falar e nos entregar as nossas paixões. Mas o que é um cenário de tristeza, porque a sociedade na época estava entregue ao caos, Deus falou. Ainda que a voz de Deus não fosse desejada, Deus falou. E Deus falou a alguém que queria ouvir. Já parou para pensar nisso? Deus falou com alguém que queria ouvir. E encontrou um homem, Noé. E Noé ouviu. Por quê? Porque ao contrário da sociedade, Noé era o homem que andava na contramão.
Noé era o homem que andava na contramão do esquema da época. O Noé era o homem que considerava a voz de Deus. Noé representa aquelas pessoas que ainda hoje querem ouvir a voz de Deus numa geração rebelde. E olha o que diz o versículo 13. O versículo 13 ainda continua a dar uma informação importante para nós, e muito interessante. Diz que o fim da humanidade, o fim de toda a humanidade chegou diante de mim. Deus está dizendo assim, ó, o fim de toda a humanidade chegou até mim. A gente tem que pensar algumas coisas aqui. Porque quando o texto fala sobre o fim da humanidade, está falando de uma construção que quem criou? Quem levou a humanidade ao fim dela? Quem construiu esse caminho? Foi Deus? Não. Porque Deus está dizendo que o fim da humanidade chegou até ele. Ou seja, os homens construíram uma ponte até o abismo que levou eles ao fim. O fim da humanidade é uma construção minha e sua. E a gente não pode jogar essa responsabilidade em Deus de maneira nenhuma. No texto, essa expressão aqui é como se a humanidade tivesse chegado a um lugar que não tem mais para onde ela ir. E você sabe que esse texto para mim é muito atual? Porque às vezes quando eu olho o jornal, quando eu olho o caos em que a gente está vivendo hoje, eu não estou falando de caos político, eu estou falando de caos moral, de sanidade emocional. Quando eu olho para o caos que a gente está vivendo, para o tipo de sociedade que a gente construiu, eu digo assim, a humanidade chegou no fim. A gente chegou no nosso fim. E tem aqueles outros cristãos que dizem assim, pois é, Jesus está voltando, esses são os sinais. É verdade, Jesus está voltando, porque a gente está batendo no mesmo lugar e na mesma tecla que a galera, antes do dilúvio, bateu e insistiu. Nós construímos uma sociedade sem Deus. E essa construção está levando a gente para o fim. E esse fim fomos nós que construímos. O que nos coloca diante da realidade de que ainda que Deus seja soberano, ainda que Deus tenha poder sobre tudo e sobre todos, existe uma responsabilidade minha e existe uma responsabilidade sua, uma responsabilidade humana com os nossos atos e com aquilo que a gente constrói. Deus é soberano, mas a gente tem uma responsabilidade. E sabe o que eu acho também interessante no versículo 13? Ele diz assim, o fim de toda a humanidade chegou até mim. Chegou. Esse verbo me dá a impressão de uma paciência de Deus. Porque ele foi vendo a sociedade, ele foi observando aquilo tudo, como os homens estavam interagindo, e é como, sabe aquela coisa que vai chegando devagar? Vai chegando, chegou. Pois é. O verbo chegar me dá essa percepção da paciência de Deus. Porque a humanidade chegou onde chegou, não foi de um dia para a noite. Isso levou tempo. E sabe o que eu fico me questionando? É que aquela era uma sociedade que sabia dos valores de Deus, que sabia quem era o Criador. E sabe o que aconteceu nessa sociedade? Ninguém se levantou contra aquilo que estava sendo construído. Ninguém se levantou como uma voz de oposição àquilo que se estava vivendo. Vejam, colocar a culpa em Deus, como se ele não falasse conosco hoje, é um caminho
que isenta-nos dos nossos próprios erros. Porque é mais fácil a gente dizer, Deus não está falando nada. Então a gente está fazendo. Então é mais fácil a gente querer crucificar, não é? Crucificar o Senhor do que assumir a direção que a gente está dando para aquilo que Ele fez. Por outro lado, se no meio da nossa sociedade e se no meio do nosso caos nós ouvirmos a voz de Deus sobre a nossa realidade e a gente se constranger, nossa, esse é um caminho totalmente oposto do primeiro que eu acabei de citar. Porque no meio do caos que acontece no nosso coração, sempre haverão pessoas que vão estar dispostas a ouvirem a voz de Deus. Quando tudo estiver bagunçado aí dentro, quando tudo tiver tomado uma reviravolta aí dentro de você, quando a mesa do seu coração tiver sido, ela virou de cabeça para baixo e tudo que estava em cima dela foi para o chão, sempre terão pessoas que vão dizer, eu quero ouvir a voz de Deus no meio do meu caos. O texto e a história que a gente leu aponta, sabe para quem? Para a nossa própria história. O que a gente tem aqui é um arquétipo da nossa própria história. E a chave hermenêutica da salvação nesse texto está numa figura. O que é que salvou as pessoas do dilúvio? A arca, que Noé construiu. Essa história aponta, a história da arca de Noé, aponta, sabe para quem? Para você e para mim. Essa história aponta para nós. Porque se a arca salvou Noé e salvou os animais do dilúvio e do caos, a gente também tem a nossa arca. Jesus é a nossa arca. Onde nele entram quem o Pai chama. Quem ouve a voz do Pai entra na arca da vida e não morre nos dilúvios que caem nessa terra. Sem a arca, o Noé não seria salvo. Sem a voz de Deus sobre a arca, os animais não seriam preservados. Sem a arca, a família do Noé também não seria salva. E quando eu olho para a nossa sociedade hoje, eu entendo com muita clareza que a arca ainda está aberta. Uma arca cheia de misericórdia, onde nós poderemos estar protegidos dos dilúvios que caem com força, com ímpeto, causando dor à nossa alma, dos dilúvios do medo. Quantas e quantas pessoas estão apavoradas? Dos dilúvios das inseguranças. Jesus é a arca que não deixa a gente se afogar no meio dos dilúvios que vêm para nos matar. A arca ainda está aberta. E o convite de Deus hoje é para que nós possamos entrar na arca. A arca é o Evangelho de Jesus. Os sobreviventes neste mundo são aqueles que estão dentro da arca. Porque fora dela, o dilúvio vai afogar.
Jesus é esse lugar de proteção e de amparo que os dilúvios não nos matam. Jesus é esse lugar de proteção quando os dilúvios da vida vêm, e você sabe que os dilúvios caem sobre nós. Diversos modos, de diversas maneiras. Jesus é o lugar onde a gente pode ficar seguro no meio do nosso caos. E sabe o que eu acho mais belo nesse texto? Tem algo aqui ainda mais belo. É que quando Deus pede para Noé construir a arca, Deus dá as diretrizes, né? E eu não sei se você percebeu na leitura do texto, mas Deus dá 3 tipos de medidas. Ele fala uma medida no versículo 15 sobre o comprimento dessa arca. Ele fala uma outra medida sobre a largura da arca. E ele fala uma terceira medida e última medida sobre a altura. Deus dá 3 medidas: comprimento, largura e altura. A arca do Noé, aliás, não deveria ser a arca de Noé, né? Deveria ser a arca de Deus. A arca que o Noé construiu só salvaria se ele conhecesse bem as medidas. E Deus chamou alguém que era capaz de construir uma arca fazendo dentro das medidas que Deus pediu. Eu acho isso muito bonito. Sabe por quê? Porque eu vou ler um texto para vocês. E um texto agora do Novo Testamento. Eu sou apaixonado por teologia bíblica. Eu acho que a teologia bíblica ela é linda porque ela desenvolve os raciocínios do Antigo Testamento e do Novo Testamento entrelaçados. E olha o texto que eu vou ler para você. Preste atenção. E assim, habite Cristo no seu coração, pela fé, estando vocês arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura, para conhecer a profundidade desse amor. Uau! Efésios, capítulo 3, 17 e 18. Os 3 tipos de medidas estabelecidos por Deus para que Noé pudesse construir a arca são as mesmas medidas usadas por Paulo para que a gente possa conhecer a profundidade do amor de Cristo, sua largura, seu comprimento e a sua altura. Se a arca revela isso, Jesus revela a mesma verdade. Ele é a nossa arca, no meio dos dilúvios da nossa existência. Ainda que a nossa sociedade esteja construindo elementos distorcidos de Deus, Jesus é a nossa arca. Ainda que essa sociedade insista em se emancipar de Deus, Jesus é a nossa arca no meio do dilúvio. Ainda que as coisas estejam longe daquilo que era para ser, enquanto plano primário de Deus, Jesus é a nossa arca no meio do dilúvio atual. E a voz de Deus continua a falar nos nossos corações, aos corações de homens, aos corações de mulheres que se dedicam a ouvirem a voz de Deus no meio do nosso dilúvio hoje. E essa voz chama para dentro da arca, que é o Evangelho em Jesus, essa arca de amor e de misericórdia, para que dentro dessa arca a gente possa conhecer qual é a largura, a altura e o comprimento do amor dessa arca, chamada Jesus de Nazaré. Sabe qual é a medida do amor? Hoje você sabe. A medida do amor
está na arca no Novo Testamento. A medida do amor é Jesus. A sua altura, a sua largura e o seu comprimento. E eu fico me perguntando por que nos falta tanto amor às vezes no meio da sociedade e até mesmo no meio de uma comunidade cristã. E a resposta está aqui. É que muitas pessoas não estão dentro da arca. A voz de Deus insiste para a gente entrar na arca da vida. Porque Deus é teimoso. Deus insiste na vida. Enquanto a morte e o desastre ainda fazem parte da nossa existência, Deus teimosamente insiste em nos oferecer vida. E se nós estamos na arca hoje, em Jesus, é porque ainda há dilúvio. E isso você vai ter que aceitar. Se nós estamos na arca em Jesus hoje, é porque tem dilúvio. E se tem dilúvio, a gente está em viagem. Se tem dilúvio, é porque não chegou o fim. Se tem dilúvio, é porque a arca ainda está levando a gente para um lugar que ainda a gente vai parar. Hoje, o dilúvio está caindo sobre mim. E me deixa, por tantas vezes, apavorado. Mas eu sei que eu estou dentro da arca. E você também pode estar enfrentando um dilúvio diferente do meu. O dilúvio, ele está caindo. Mas nós estamos protegidos na arca. Até que tudo pare. Até que o dilúvio cesse. E aí, a gente vai poder descer da arca num novo mundo, no novo céu e numa nova terra. É bom a gente lembrar disso. Os dilúvios fazem parte dessa terra, desse momento. E isso é sinal de que a gente está em viagem. Eu oro muito a Deus para que nos meus dilúvios, ainda que eu seja jogado de um lado para o outro, eu oro a Deus para que eu ouça a voz do meu Senhor dentro dessa arca, dizendo assim: calma, você ainda está em viagem. E dentro da arca, você está protegido do dilúvio. Senhor, eu oro por todos nós. Eu oro pelo encontro. Por homens e mulheres que enfrentam os seus dilúvios na vida. E quantos são? Só quem os enfrenta sabe. Mas eu oro para que nessa noite nós possamos ouvir a voz daquele que fala de dentro da arca. Entra e venha conhecer a altura, largura e comprimento da arca do amor, da arca que lhe protege, da arca que não permite que os dilúvios da vida venham a nos afogar. Eu oro, Senhor, para que nós sejamos capazes de ouvir a Tua voz, no meio de uma sociedade onde impera esse abandono em Te buscar. Eu oro para que no meio do nosso caos interno, no meio dos dilúvios da nossa existência, nós sejamos aqueles que ainda no meio do caos
ouvem a tua voz. Faz isso em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos trazer a mesa para cá. Acho que é trazer que eu pego aqui com... Você pega aí para mim, por favor? Obrigado. Não tem problema não. Vamos chegar aqui pertinho? Chama a Kátia. Filha, chama a tia Kátia pro papai, por favor. Chamou? Opa! Vai, que se acerta. Vai lá. Mais um. Aí. Ela tá vindo, a Kátia? Tá? Vem cá, Kátia. Tá lá. Vem, vamos chegar aqui perto da mesa. Jesus tomou o pão, ele partiu o pão e disse: comam todos em memória de mim. Esse é o meu corpo que é dado por amor a vocês. Jesus também pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Bebam, bebam em memória de mim. Veja, essa é a voz que vem de dentro da arca. Comam, bebam. Esse é o alimento que a gente tem dentro da nossa arca. O alimento que vem do Senhor para nós. Eu quero convidar você a pegar o pão, a pegar o cálice e fique à vontade, tem um pão aqui. Eu vou pedir para você, se você quiser, pega um pedacinho do pão e aí você pega o cálice, tá bom? Os adultos, tá bom? As crianças não, só os adultos, tá bom? Depois o papai fala com vocês. Mas fica aqui comigo. Mas é suco de uva. Eu sei, é suco de uva. Vamos juntos comer o pão e beber o cálice do Senhor. Vamos juntos? Vamos orar? O Anderson, você pode orar para a gente? Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, nessa noite, porque nós entendemos que o amor tocou, Senhor, um dia esse chão. Verdade. E esse amor chegou até nós, através da pregação do Evangelho. E o Senhor mesmo convidou a cada um aqui, o Senhor mesmo que fez de cada um aqui, Senhor, ovelhas do teu pastoreio. Uhum. De sorte que somos teus, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Verdade. E nos alegramos. Nos alegramos porque assim como naquela reunião, Senhor, da Santa Ceia, onde o Senhor institui isso, quando estava reunido com os teus discípulos ali, Pai, o Senhor demonstrou amor, o Senhor estava, Senhor, ali distribuindo, Pai querido, um momento que entraria para a história e que nós fazemos isso, Senhor, hoje. E um dia, Senhor, celebraremos, Pai querido, nas bodas do Cordeiro, Senhor, para sempre contigo. Amém. O nosso coração se alegra, Senhor, porque o Senhor nos buscou. Obrigado, Senhor.
coloca um desejo em nosso coração, Pai, para que a gente possa ser um instrumento, que apesar de nós, Senhor, a gente anuncie o Teu Evangelho e que outras pessoas, Pai, possam participar desse momento. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, somos gratos porque o Senhor nos trouxe aqui e somos Teus filhos, Pai querido, e nada pode mudar isso. Amém. Nos alegramos em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja sobre a sua vida, te fortalecendo nos dilúvios da vida, a ouvir a voz da nossa arca, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Amém. Deus abençoe, viu? Pode pegar agora. Pega lá um pedacinho do pão.